Olha, já temos algumas pessoas aqui com nós. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos aí. Ana Matos, Eri. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Vão entrando, nós vamos aguardar as notificações, avisar nossos seguidores, para que eles possam chegar e também apreciar essa live maravilhosa, né? A Terezinha, minha cunhada, a Josi. Oi, minha cunhada Cláudia. Oh, coisa boa. Coisa boa que vocês estão aqui com nós e vão participar dessa nossa conversa. E é muito bom sentir o carinho, né, das pessoas aqui com nós. É maravilhoso. O Carlos também. O pessoal vai chegando, então. E vamos nos apresentando, então, né? Então, começar? Pode ser. Então, para quem não me conhece, tá? Meu nome é Rosane, eu prefiro que me chame Rô, tá? E eu sou artista plástica e eu sou hipnoterapeuta. Eu acabei o meu curso agora, né? E já estou com o meu certificado, tá? E então eu estou apresentando esse trabalho que a gente está fazendo e que mudou muito a minha vida. Muito, 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 tá? Então, Isso aí. Tem uma questão da fibromialgia, né, Rô? Isso, a fibromialgia, que é uma coisa que me chamou para esse mundo, porque as dores é bem complicado, né? É muito complicado. E no momento que tu não tem mais para onde correr, e aí surgiu a hipnose, a hipnoterapia, e isso tá, ficou muito bom para mim, a mudança que teve na minha vida, tá? Então, vou deixar a minha colega se apresentar para vocês. Bom, então eu me chamo Viviane, mas gosto de ser chamada de Vivi. Alguns me chamam de Vivi, tá tudo bem. E eu sou formada em administração, estou fazendo uma pós agora em psicanálise e eu trabalho desde 2018 na área de desenvolvimento pessoal e profissional. Agora também estou fazendo uma formação com a hipnose, né? Porque até então eu tinha que fazer hipnoterapia apenas com PNL e a hipnose então veio agregar, mas eu também busquei para minha autocura também. Então, eu descobri esse mundo incrível que é, e eu quero compartilhar também. Então, estou aqui para falar sobre o que a hipnose fez na minha vida também. Isso aí. Rô, tu quer falar sobre a fibromialgia? Tá. Então, o que eu tenho para dizer sobre a minha fibromialgia? Ela começou já há muito tempo, mais de 12 anos, tá? Que eu descobri essa fibromialgia, né? E, na verdade, no começo, os médicos não sabiam o que era, porque a fibromialgia é uma doença que ela não apresenta num exame, tá? Você faz exames e tudo tá bem. E aí vem a questão que as pessoas te olham. Quem diz que tu é doente? Né? Porque teus exames sempre estão bem. E é bem difícil um diagnóstico de fibromialgia. Mas sempre tem uma maneira de descobrir, né? Mas foi feito muito exame até que eu consegui saber e comecei a tratar. Eu tratei uns 5 anos de reumatismo no sangue. E as dores não passavam e não passavam, né? Então, fica bem complicado. Aí que eu fui descobrir, através de uma médica, que eu tinha fibromialgia e comecei a tomar remédio. Aí tem algumas fases da vida da gente que dá uma depressão enorme, né? E eu
Às vezes eu parar de tomar remédio, às vezes eu pensava, puxa vida, mas isso sempre não tem cura. Não tem cura. Todo mundo dizia, não tem cura, tem tratamento só. Mas o tratamento não ajudava em nada, né? Ai, tu tem que fazer exercício físico, tem que fazer isso. Então, eu procurei muita coisa. Até que eu vi um videozinho no Instagram falando sobre a hipnoterapia. E aí eu resolvi tentar. Por quê? Né? Pensa assim, ó, puxa, se alguém tá dizendo que consegue curar fibromialgia, não, porque eu não vou conseguir curar a minha fibromialgia. E foi aí que eu me deparei com essa maravilha que é a hipnoterapia. Eu me apaixonei tanto que eu não consegui ficar só para mim, porque eu penso em ajudar outras pessoas, então, que sentem essas dores e que vivem esse problema no dia a dia, né? Sim. E é como se fizesse parte, né? Parte de nós. Né? A gente parte de nós. Se cura e a gente quer ajudar pessoas que sofrem com isso também, né? É isso aí. E você, Vivi? O que você tem para contar? Como que foi tua experiência? Como que foi a tua... Fala um pouco. É uma longa jornada da vida. Então, eu passei pela depressão, mas desde os 15 anos, mas eu só fui diagnosticada mesmo com depressão por um psiquiatra, né, e um neurologista, lá quando eu tinha uns 19 anos. E de lá até meus 29 anos, eu sempre tive que tratar a depressão. Só que durante esse tempo, eu sofria muito com isso, porque eu sentia a minha depressão. Nossa, agora a gente estudando, né, nós descobrimos que existem diversos tipos de depressão, né? E eu descobri que a minha depressão, ela se desencadeava muito com sintomas de raiva, de ódio. Gente, eu queria matar todo mundo, até a mim mesma, sabe? Era uma coisa muito triste, muito triste. Então, e eu descobri que a minha depressão, ela estava, a raiz dela, a causa dela, ela tinha ligação com a minha infância, com o meu passado. E eu carreguei esse passado até os meus 29 anos, que foi quando eu busquei ajuda. Eu tratei, nesses de 19 a 29 anos, eu fiz várias psicoterapias, eu andei com vários psiquiatras, tomei muita medicação, eu desencadeou também síndrome do pânico, eu comecei a desmaiar na rua, porque eu não suportava ver as pessoas. Eu não conseguia gostar das pessoas. Eu tinha raiva das pessoas, eu não conseguia confiar em ninguém. E aí eu me sentia assim, insegura, sozinha, abandonada. Eu sofria com a rejeição, porque aí lá na minha infância eu não tive uma criação com pai e mãe. Muita gente que hoje está aqui, está assistindo, conhece essa parte aí da minha vida. E lá na minha infância também, na minha adolescência, então para mim foi bem difícil lidar com tudo isso, porque eu levei depois dos meus 20 anos que eu consegui desabafar, que eu consegui compartilhar o que eu sentia e coisas que aconteceram comigo. Então, para mim, foi uma guerra interna muito grande. E eu desejava muito mais a morte do que a vida nesse meio tempo. Então, nessa jornada, eu me tornei mãe, eu tive meus filhos, eu casei, tive casamentos frustrados. E eu fui uma pessoa muito agressiva, muito vingativa. A depressão fazia com que eu me defendesse dessa forma. Era a maneira que eu encontrava para me defender, depois desse histórico, né, que eu carregava. E com o passar do tempo, eu comecei a perceber. Quando eu fiz 29 anos, eu casei novamente e foi aí que eu descobri, não, espera aí. Eu observei o meu comportamento.
como eu reagia com essa doença e como eu reagia com as pessoas. E eu cheguei à conclusão de que eu estava errada. Então, em 2018, eu fiz uma formação em coaching, né? E lá eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento. Mas, em 2015, eu já tinha começado essa visão sobre mim. Eu comecei a perceber que as pessoas me tratavam com pena. Era isso que elas faziam. E eu detestava elas mais ainda, porque eu não queria a pena delas. Não era isso que eu desejava. Mas eu descobri outra coisa nesse caminho, é que eu provocava isso. Eu desencadeei essas penas das pessoas porque eu tinha um hábito de me vitimizar. Então, quando eu conhecia uma pessoa, eu fazia nova amizade, a primeira coisa que eu fazia era desabafar. Eu descarregava tudo de ruim sobre mim. Era a primeira coisa que eu fazia. E quando uma pessoa chegava em mim e dizia, eu também, eu tenho depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu também já passei por estupros, não sei o quê. E o que eu fazia? Eu dizia, nossa, realmente essa vida é uma M. Porque eu também passei por tudo isso. E aí começavam as trocas só de coisa ruim. A conversa era assim, um desastre total, uma tristeza. E eu ficava com raiva, sabe? Raiva de todo mundo, raiva de mim mesma, porque parecia que eu falava, mas não tinha resultado. Eu falava e não adiantava nada. Depois eu sentia vergonha do que eu falava sobre mim. E aí eu comecei a me isolar, comecei a não querer sair mais, não falar mais com ninguém. Quando eu conseguia sair, dependendo do tom da voz das pessoas agressivas, disparava os gatilhos lá da minha infância, das agressões que eu passei, e eu desmaiava na rua, onde eu estivesse. Eu era carregada pela ambulância. E vivia indo para o hospital tomar diazepam. Olha, hoje eu dou risada, mas, gente, eu chorei muito. Chorei muito. Hoje eu posso sorrir, sim, pela minha situação, porque eu sinto orgulho de tudo isso que eu passei, sabe? Hoje eu consigo olhar para trás e pensar assim, eu aprendi através da hipnoterapia, conhecer as minhas emoções, conhecer as minhas dores, analisar, observar os meus problemas, o meu passado principalmente. E eu comecei a olhar com outros olhos. Parei de culpar as pessoas que me fizeram mal, parei de julgar e comecei a pensar que elas só entregaram para mim aquilo que elas tinham para me entregar. Era o que elas tinham para me entregar do jeito delas. E tá tudo bem. Então, essas pessoas, hoje, não fazem isso para mim. Quem tem que dominar agora a minha vida, meu comportamento, o que eu devo sentir ou não sobre o meu passado, sou eu mesma. Eu tenho que cuidar de mim. E na hipnoterapia eu comecei a aprender isso. Comecei a me tratar cada vez mais. E foi aí que eu comecei a evoluir. Então, fui buscar conhecimento para mim, para eu me curar, para eu me ajudar. E também começar, depois eu descobri esse mundo maravilhoso que é de analisar, de ajudar as pessoas, tanto na conduta, comportamento, trabalhar suas emoções, que foi aí que eu decidi me tornar terapeuta também. Então, eu sou uma pessoa que passou por coisas assim que muita gente pode estar passando agora. Desde a agressão dentro do lar, estupros, rejeição, abandono, cárcere privado, torturas. Mas eu tô aqui, gente, eu podia estar chorando por causa disso tudo, mas eu não tô. Eu tô aqui, gente, eu superei, eu venci. E tudo isso foi necessário eu passar. Tudo isso foi preciso que eu passasse para eu me tornar quem eu sou hoje, para eu sentir esse orgulho enorme no meu peito de dizer, eu venci,
eu sou forte, eu sou guerreira mesmo, eu sou o que eu quero ser. E eu vou ser o que eu quero ser. Então, é isso que eu gostaria de dizer para as pessoas. Como você está agindo com as pessoas ao teu redor? Será que quando uma pessoa reclama para você do problema dela, você alimenta essa dor dela? Ou você está ajudando ela? Se você não sabe como ajudar, eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem ter feito um dia isso por mim. Eu tive muitos anjos na minha vida, mas eu gostaria muito que alguém chegasse em mim e falasse assim: olha, eu sei, eu entendo que você tem depressão, eu entendo a tua história, eu respeito a tua história de vida, eu respeito a tua dor, mas me diz uma coisa, qual é a alegria que você vive hoje? O que você tem de alegre, de bom, que te faz sorrir? É impossível uma pessoa não ter uma felicidade sequer atualmente. E aí você consegue ajudar ela a sair daquele estado ruim, negativo, porque ela está martelando o quê? O passado. Ela não está martelando o agora dela. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo, estão com depressão, estão com síndrome do pânico, e não é relacionado à vida atual. Pode ser sim. Mas geralmente elas não estão vivendo o presente, elas estão vivendo o passado. E é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Eu queria deixar uma reflexão aqui para vocês. Qual das frases vocês escolhem para vocês? De dizer, eu determino o que eu quero viver na minha vida? Ou vocês preferem dizer, deixa a vida me levar, tanto faz? Qual frase vocês escolhem para vocês? Essa é a reflexão que eu quero deixar, tá, Rô? Para o pessoal que está assistindo aqui. E dizer que eu determino, eu escolhi, que eu determino o que eu quero viver na minha vida hoje. Com muito orgulho do meu passado, de tudo que eu precisei passar. Tudo. Mais ou menos era isso o que eu queria falar para as pessoas. Transmitir isso para elas. Muito bem. Eu também determino o que eu quero para minha vida hoje. Né? É tão bom esse poder, né? É muito bom. É muito bom a gente poder falar isso e sentir isso, porque na verdade não é só falar sobre isso, é sentir isso dentro do teu coração, né? Porque é uma... Quando a gente passa por algum problema, cada um passa por um problema diferente, né? Mas, enfim, cada problema tem... Cada dor, cada pessoa passa por uma dor e aquela dor é só tua, né? Não posso dizer assim, ó, nossa, ela tá sofrendo mais que eu, ou eu tô sofrendo mais que ela. Porque eu acho que cada um sente de uma maneira, né? E assim, ó, a minha fibromialgia foi bem... eu sentia... O que eu sentia de dificuldade, sabe? É olhar para as pessoas e ver que elas não estavam entendendo. E as dores, elas são tão difíceis, elas são tão insuportáveis às vezes, que tipo, tu deita na cama e a tua vontade assim, ó, não quero mais viver. Eu não quero mais viver, eu não aguento sentir tanta dor. E aí não tem solução para isso, né? Então, é bem... No momento que tu diz assim, não tem, como não tem solução, como que tem tanta coisa na medicina hoje, não tem solução, né? Sim. Então... Principalmente o que está na nossa... as dores caminham pelo teu corpo, pronto, não tem solução. Eu não posso fazer nada, né? Posso limpar minha casa porque eu vou morrer de dor, eu não posso vou ficar com dor, eu não posso mexer minhas mãos, porque eu, sabe, é bem complicado. Mas até que um dia chega aquela luz no fim do túnel, né? E assim, ó, tu pede tanto, eu sei que
Eu pedi tanto, a minha mãe pediu tanto, e muitas pessoas pediram tanto por mim, sabe? Que sabiam que eu estava sentindo, meu marido, os meus filhos, eles procuravam me ajudar de toda maneira que eles podiam, né? Eles tentavam faziam de tudo para me ajudar, então eu sempre tive a ajuda da minha família, né? E aí, isso te dá coragem, isso te dá coragem para te seguir, né? Dá bastante coragem. Dá bastante coragem. No momento que eu me deparei com esse curso de hipnose, eu pensei, será? Aí eu falei para meu marido, falei para meus filhos, eu disse, eu vou tentar. E aí eu tentei, eu fiz um cursinho, daí eu fiz um, e aí eu entrei numa formação. E aí, quando eu entrei nessa formação, eu vi que esse mundo é maravilhoso, que tu consegue transformar muita coisa. Porque não é só curar a fibromialgia, cura. Por quê? Por que ele vai curar a fibromialgia? Porque a fibromialgia é um potinho de... É um copo de água, né? Que não começa hoje. Ela começa um pouquinho, e amanhã enche mais um pouquinho, tu tem mais um problema, vai encher mais um pouquinho, até o dia que ela vai transbordar, e aí tu não sabe mais o que, né? E o que a hipnose faz? Ela vai lá naquele fundinho daquele copo e vai descobrir o porquê, aonde começou a tua dor. E eu fui descobrir que a minha dor começou com 2 anos de idade. Lá começou. Olha. Lá começou. E eu tive várias coisas, perdi um bebê de 5 meses e meio, perdi meu pai assassinado, sabe? As coisas vão enchendo aquele copo até que ele transborda. No momento que eu consegui descobrir, ir lá no problema e passar pelo problema de uma maneira neutra, porque eu não vou esquecer, mas hoje eu consigo passar por ele de uma maneira neutra, consigo falar sobre isso, sabendo que aquilo me deixou forte, que com tudo que eu passei, isso me deixou uma pessoa forte, mas deixou uma pessoa que luta. Tanto que eu resolvi, eu tenho 53 anos até hoje, eu resolvi fazer uma faculdade de terapia agora, né? Eu resolvi entrar na faculdade, fazer uma faculdade de terapia, porque eu quero, assim, se eu conseguir deixar uma pessoa que seja sem dor, eu já vou ser muito feliz. Sim. Então, eu acho assim, é hora das pessoas olhar para a vida, olhar além das aparências, né? E saber que aquele sofrimento que tu está enfrentando, isso tem um fim. Basta você querer. Basta querer. Não precisa nem acreditar, basta querer. Apenas querer, né? O que você pensava sobre a hipnose antes de buscar a tua autocura? Eu só via hipnose ali na televisão, aquela coisa lá meio, né? Cola dedo, faz isso, faz aquilo, mas nunca que eu pensei que a hipnose podia me deixar sem dor, sabe? Isso é real. É uma coisa assim muito... Real. Eu chego a estar toda arrepiada. Agora, quando eu falo, eu tô toda arrepiada, sério. Eu muito tinha medo. Se eu te contar que eu morria de medo da hipnose, porque a minha crença que colocaram em mim é que era coisa do bichinho, sabe? Eu pensava isso por dentro. Eu pensava que era magia também. Eu disse, meu Deus, isso não é possível. A pessoa comer cebola achando que é maçã. O que a gente aprendeu depois é que, na verdade, existe um processo, uma preparação antes, né? Para que chegue naquelas imagens que aparecem na televisão, né? Que a pessoa come realmente uma cebola pensando que é maçã. Porém, ela decidiu fazer isso, ela seguiu a sugestão, ela quis fazer isso, né? Não é o hipnoterapeuta que é mágico, tem o dom e fez isso, né? E
Eu enxergava tudo isso muito mirabolante. Porque assim, ó, analisa comigo. Você já foi, tu é hipnotizada todos os dias, né? Porque o que é uma hipnose? Tu nunca teve foco, concentração e imaginação? Quando você está assistindo um filme, quando você está assistindo uma televisão e tu tá lá, tu tá assistindo a novela, né? E aí, de repente, tu vê, para que tu vai sofrer, não faz isso. Tu já tá hipnotizado. Porque você quando tu chora. Isso. Porque nossa, é hipnotizada. E ela é fantástica. Ela não é, ela é uma coisa assim, é muito real, é uma coisa muito séria, é uma coisa que tem que ser tratada muito séria, porque não é brincadeira, né? Não é brincadeira. E tem hipnose, né? Essa hipnose diária com a hipnose clínica que nós atuamos com os pacientes tem total diferença, né? Porque a hipnose diária é essa de nós assistir o filme e mesmo sabendo que não é real e a gente ainda se deixa levar pelas emoções, essa hipnose é consciente, a gente sabe, é inconsciente, aliás. E quando é na sessão com o hipnoterapeuta, ela é inconsciente, porque aí nós vamos conduzir para que essa pessoa entre em foco, entre em concentração e use da sua imaginação, até para acessar também essas lembranças, né? Memórias, emoções. Então, tem diferença? Tem, mas é basicamente foco, concentração a hipnose, né? E imaginação, é a pessoa querer concentrar e focar na sua cura, focar na libertação daquelas emoções ruins, é qual o nível que ela se entrega, né, ao processo. E quanto mais ela se concentra, mais ela tem resultado, né? Basta querer. Alguém de vocês que está aqui com nós, obrigada a todo mundo que está aqui. Nossa, a gente está bem feliz com vocês. Cada um está aqui. Tem alguma pergunta, né? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Obrigada para as minhas cunhadas lindas. Obrigada para a Nega Jo, que estava aí. Pode colocar aqui para nós responder. Quem tem alguma dúvida. Se você tiver de dúvida, é só perguntar. Que a gente está aqui para responder. E nós temos também um presente, logo mais, né? Vai ser bem legal para quem está aí, quem está curioso, quem quer sentir essa sensação gostosa. E pode sentir aí junto com nós. Vai ser bem legal. Exatamente. Isso aí. Então, vamos ver, né, se ninguém tem perguntas a fazer. Eu, assim, ó, eu deixo para vocês aqui, ó. Quem quiser me perguntar sobre a fibromialgia, tá? Ou sobre alguma outra coisa que queira me perguntar, também pode me chamar depois, tá? E me perguntar, que eu vou responder com o maior carinho, né? Inclusive, porque assim, ó, a hipnoterapia, ela trata várias coisas, não é só fibromialgia, nem depressão, nem só síndrome do pânico, né? Olha, a Mami está mandando um beijo. Jo, quanto tempo é esse curso? Então, esse curso, é um acesso vitalício que eu tenho nesse curso. Mas depende de ti, quanto que tu consegue estudar, entendeu? Quanto tempo tu consegue estudar para se formar, né? Eu agora estou fazendo, além desse, outros, né? A Vivi também. E daí a gente... Depende da universidade também, né, Rô? Porque o curso, por exemplo, a formação que nós fazemos, ela é 720 horas. Ela é. É isso aí. E 500, 720 horas tem. Então, e é um processo, depois nós temos outra etapa, outra especialização, e assim nós vamos fazendo e progredindo na especialização também. Janete perguntou assim, por que após a
após perdas a pessoa fica doente, porque é o nosso subconsciente que manda nisso, às vezes não aceitar, às vezes a maneira que aconteceu, nossa, tem várias coisas, mas geralmente a não aceitação, né? A pessoa fica doente por isso, e não é só por causa disso. Aí com a hipnoterapia começa a se curar, com certeza. Com certeza. A nossa capacidade de raciocinar, de olhar para aquele problema com outros olhos. A hipnoterapia, através da regressão, faz isso. Faz com que nós que passamos por esse problema, principalmente de perda, nós podemos ajudar a transformar essa emoção ruim em uma emoção boa. A hipnoterapia, a regressão, né, Rô, não apaga essa lembrança. Não vai eliminar nenhuma lembrança. Não, mas ela transforma a emoção, porque depois da regressão, você passa a lembrar disso tudo, mas não se sentindo mais aquela dor, sofrendo. Você vai olhar com outros olhos sem sentir dor nenhuma. Então, a regressão faz isso também. E aí a Janete perguntou, a hipnoterapia com a hipnoterapia começa a se curar. Sim. Sinto, inclusive, acho que a Janete sabe bastante da minha história, ela já escutou, ela era minha aluna, e acho que ela escutou bastante eu falar sobre isso. E sabe, né, o quanto eu sofri e o quanto para mim, não vou dizer assim, ó, hoje eu escuto alguma coisa sobre ter perdido um bebê, e eu vou dizer assim, nossa, eu não fico feliz, mas eu sei que aquilo que aconteceu hoje, eu sei e consigo lidar com isso de uma maneira racional, maneira melhor. Eu estou olhando o meu problema com outros olhos, né? Você passa a adquirir inteligência emocional. Isso se chama inteligência, né, Rô? A gente passa a se sentir mais capaz de compreender as coisas e lidar com as emoções ruins. Isso é muito bom. E você é a prova também, né, Rô, dessa fibromialgia aí, olha, tá aí falando com nós, feliz, agora ajudando as pessoas também. Então, sem dor. A hipnoterapia é um acompanhamento muito importante, é um tratamento muito importante que faz a pessoa não só evoluir, tratar aquela dor, aquele problema, mas ela passa a adquirir um autoconhecimento incrível durante o processo. É incrível. Legal. Eu também quero deixar aí, quem quiser chamar e tiver alguma dúvida sobre a depressão, síndrome do pânico, e estiver passando por algum problema relacionado a isso, eu estou aqui também à disposição para ajudar no que for preciso também. Então, Vivi, agora eu acho que nós vamos dar esse presente para o pessoal sentir a experiência, né? Porque eu não sei, eu acho que a gente tem 1 hora só de live, né? Provavelmente. Tá? Então, eu acho que a gente vai fazer isso, tá? Quem tá aqui com nós vai poder, se vocês se sentir à vontade, se vocês quiserem fazer parte, então vocês vão poder, como que se diz? Fugiu a palavra agora? Viver essa experiência junto com nós, né? Isso. Nós vamos fazer uma técnica com vocês, tá? Eu e a Vivi. A Vivi vai começar e depois eu continuo. E aí, tu quer dar algumas dicas, algumas coisas, Vivi, antes? Sim, pode ser. Então, assim, para quem está aqui assistindo essa live, eu vou pedir para quem quiser participar, é bem tranquilo, tá? Vocês bem viram, a hipnose nada mais é que focar, se concentrar e imaginar. E geralmente é seguir as nossas sugestões. E dentro do processo de hipnoterapia, o paciente, ele não vai falar aquilo que não quer, não vai fazer aquilo que não quer, aquilo que afeta os seus princípios e valores. Então, você pode se sentir à vontade para sair
a qualquer momento. É você que controla. Sempre é o paciente que controla 90%. E os outros 10% é nós que guiamos, nossa sugestão para o processo de cura, tá bom? Então, você que está aí assistindo a live, eu só vou pedir para vocês irem num lugar mais reservado, para que não haja interferências, avisem familiares rapidinho para que não interrompam. É muito importante isso. Quem está usando óculos ou mastigando chiclete, algo assim, eu peço que tire para poder se concentrar melhor. É uma técnica de relaxamento. Vocês vão se sentir muito bem depois dessa técnica, tá bom? Vocês vão amar isso. E o momento que vocês se posicionarem aí, pode ser sentado, pode ser deitado, fiquem bem à vontade. Eu só vou pedir, olha só, tem a Francine, ela está no processo. Gratidão, Francine. A Francine, nós estamos trabalhando com ela. Obrigada pela presença, participação. Então, hoje eu vou entregar aqui um presente para quem está participando. Quero que a Francine, o Murilo, agora, apreciem também esse momento. Então, eu vou pedir para vocês que estão assistindo agora, que é o nosso momento de relaxamento, de concentração. Eu vou pedir para que vocês encontrem um lugar, então, confortável, uma posição confortável. Soltem as mãos, os braços, as pernas. Não pode ser cruzados. Isso. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos agora e se concentrem apenas na minha voz e na voz da minha colega Rô, tá bom? Então, nós vamos começar respirando 3 vezes. Nós vamos respirar, puxar pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez, respirando pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez, respirando pelo nariz e soltando pela boca. Isso. A partir de agora, eu quero que você imagine uma manhã bem cedo e que você está com muito sono. Você sabe que precisa acordar, mas você prefere ficar dormindo, curtindo aquele relaxamento, que é muito bom. Isso. Eu quero que você imagine agora esse relaxamento tomando conta por todo o teu corpo. Vai descendo pelos ombros, pelo abdômen, passando pelas pernas, até a ponta dos pés. A partir de agora, eu quero que você imagine cada músculo dos seus olhos, dos maiores aos menores, um a um. E enquanto você fica imaginando esses músculos dos seus olhos, você sente que seus olhos começam a querer desligar. Seus olhos vão começando a relaxar mais e mais, cada vez mais relaxados. Eu quero que você se permita agora desligar esses olhos agora. Completamente desligados esses olhos agora. Isso. E você sente que esse relaxamento, ele vai tomando conta completamente do seu corpo. A partir de agora, eu vou passar uma cola poderosa. É uma cola que seca muito rápido. E no momento que eu passo essa cola, você sente que seus olhos vão pesando, vão desligando cada vez mais. E você se sente mais e mais relaxado. Cada vez mais e mais relaxado. Da mesma maneira que você desligou esses olhos, eu quero que você desligue esses braços. Desligue agora seu braço direito e o seu pulso direito. Isso. Como se não fizesse mais parte do seu corpo. Desligando esses braços, como se fosse um pano molhado. Isso. E a
partir de agora, eu vou pedir para que você se permita apenas a um único teste. Apenas um teste. Que é ao tentar abrir os olhos, mas não consegue. Agora. Não precisa tentar mais. Isso aí. Muito bem. A partir de agora, eu vou pedir para você abrir os olhos 3 vezes. Toda vez que você abrir e fechar os olhos, você vai relaxar ainda mais. Abre os olhos, fecha os olhos, 10 vezes mais relaxado. Abre os olhos, fecha os olhos, 50 vezes mais relaxados. Abre os olhos, fecha os olhos, 100 vezes mais relaxado. Isso. Muito bem. A partir de agora, eu quero que você se imagine em uma escada rolante. E quanto mais você desce essa escada, mais o seu corpo relaxa. Mais você se sente relaxado. Eu vou iniciar uma contagem de 10 a 1. Quando chegar no 1, você vai acessar o seu estado de relaxamento mais profundo da sua vida. 10, descendo e relaxando ainda mais. 9, respirando e relaxando. 8, descendo e relaxando cada vez mais. 7, descendo e relaxando. 6, você está indo muito bem. Isso. Continue sentindo esse relaxamento. 5, você está chegando no seu estado de relaxamento. 4, descendo e relaxando ainda mais. 3, 2, o seu estado de relaxamento mais profundo. 1, você está agora no seu estado mais profundo de relaxamento. Muito bem. A partir de agora, eu quero que você se imagine no topo de uma montanha. E lá naquela montanha tem uma caixinha de madeira bem pequena. Essa caixinha tem o formato de um baú de madeira. Eu quero que você vá até lá e pegue essa caixinha e traga contigo. Agora, eu quero que você abra essa caixinha. E ao abrir, você percebe que ela está vazia, completamente vazia, e não tem nada dentro. Muito bem. No momento que você está olhando para essa caixa, agora, abre um buraco no meio do seu peito, um buraco escuro. E eu quero que você, através desse buraco, tire de dentro dele todo sentimento ruim, toda angústia, toda tristeza, toda ansiedade, toda rejeição, depressão, tudo aquilo que te incomoda, aquilo que te faz sofrer, aquilo que judia e atrapalha muito a tua vida. Mas eu quero que tu dê um formato e uma cor para esse sentimento, essas emoções que você está tirando do teu peito. E coloque todas elas dentro desse baú de madeira. Eu vou deixar uns segundos para você fazer esse processo. Isso. Muito bem. Já colocou? Então agora eu quero que você feche esse baú e lacre ele com tudo que você quiser, para que tudo aquilo não saia mais de lá de dentro. E você vai ver que lá no topo, a mais ou menos uns 3 metros, existe um precipício. Eu quero que você dê uns passos com segurança
em direção desse precipício. E você vai pegar esse baú e você vai jogar com toda a força. E você vai jogar ele agora. Joga ele. Joga com toda a força. E tudo aquilo, todas aquelas emoções, aqueles sentimentos que você colocou dentro dele estão indo embora. E você percebe que aquele baú já não enxerga mais. Você já não tem mais ele na tua visão. Ele vai cair lá no precipício. E ele explode. Você só escuta o som daquela explosão. Essa explosão, enquanto ela acontece, todos aqueles sentimentos, aquelas doenças, aquelas dores que te incomodavam, estão sendo eliminadas. E neste momento, você se sente leve. Você sente que tirou um peso das tuas costas. Você sente um alívio, uma tranquilidade e muito bem. Então agora eu quero que você se conecte com o seu coração. E no momento em que você sentir o seu coração, quero que você imagine que existe uma luz muito forte e muito brilhante. E essa luz começa a sair do seu coração. É uma luz incrível, uma luz dourada. E junto com essa luz dourada, vai saindo do seu coração. Sai do seu coração um sentimento de paz, um sentimento de felicidade, um sentimento de amor. E eu quero que você imagine agora aquele sonho que você tanto quer. Eu quero que você imagine aquele sonho que você tanto quer. Imagine ele se realizando agora na sua vida. Veja aí o sonho que você esperou por muito tempo. E sinta esse sonho real. Sinta que ele está realizado e que você vibra de felicidade agora. O seu coração pulsa muito forte, pois você consegue ver o teu sonho real. Sim, isso é real. Sinta isso agora. Deixe essa emoção vir e quanto mais sentir, mais forte a luz dourada sai do seu coração. E isso se torna real. Visualize os detalhes desse sonho. Veja todos os detalhes agora. Eu quero que você veja os detalhes do seu sonho se realizando. E agora, você volta para aquela escada rolante. E você vai se sentindo muito bem. Você está muito feliz. Você está realizando o maior sonho da sua vida. O maior sonho da sua vida. Você vai realizar ele. E eu vou fazer uma contagem de 1 até 5. E somente quando eu contar 5, você vai abrir os olhos. E você vai voltar no aqui e agora. Número 1, vai voltando, se sentindo muito feliz. Número 2, você sente aquele sonho no seu coração. Aquele sonho realizando. Número 3, você vai voltando sem nenhuma dor, sem nenhuma tontura. Número 4, você vai chegando perto do final dessa escada rolante, se sentindo muito segura. Você se sente uma pessoa incrível. E número 5, você pode voltar no aqui e agora e pode abrir os seus olhos. É tão bom, né, amiga? É muito bom. Ai, é muito bom. Eu espero que as pessoas tenham aproveitado, né? E tenham gostado. O nosso tempo não é muito, né? É 1 hora só. Então,
Mas a gente deixa aqui para vocês, quem quiser perguntar alguma coisa, quem quiser comentar alguma coisa, né? Vai fazer enorme resumo falar para vocês. Essa live também nós vamos compartilhar, então para quem não conseguiu se concentrar agora, pode voltar na live depois, tirar um tempinho para si e absorver, usufruir dessa live aqui com muito prazer, tá? Nós vamos deixar lá para que vocês trabalhem. Essa sessão que nós entregamos aqui para vocês hoje, vocês podem usar quando vocês se sentirem muito mal, quando vocês estão muito tristes, quando vocês estão com raiva, quando vocês estão deprimidos. Então, vocês podem, porque essa sessão é para fortalecer, para trazer paz, para trazer força para vocês. Então, aproveitem, ouçam, assistam quantas vezes vocês quiserem. Vocês podem só botar o fone, não precisa nem assistir, também ficar olhando. Basta vocês ouvirem e se concentrar. Tá bom? Fica, né? Eu que agradeço você, tá? Janete, que bom que você gostou, tô bem feliz. Gratidão. Muito bom te ver aqui, gratidão. E assim, ó, usam essa técnica, vocês têm a presente aí para vocês. Coloca o fone de ouvido, imagina o sonho de vocês realizando, pensa naquele sonho, veja ele, né? Veja ele e vocês vão realizar. Obrigada, maninha, obrigada, minha cunhada, obrigada a todos, minha filha, todos que estão aqui, minha mãe. Você quer dizer mais alguma coisa? Beijão, um abraço para todas vocês. E agora a gente tem aí a nossa colega lá em Caxias do Sul também. E Roto vai atender online também ou presencial? Online também. Online e presencial. A Viviane Amaral, né? Isso, eu sou aqui de Marau, Rio Grande do Sul, e também atendo, principalmente eu faço meus atendimentos somente online. Eu atendo presencial somente 1, 2 pessoas, mas o meu foco é atender online também. Tá bom, pessoal? E eu espero que vocês sintam o benefício disso tudo, né? E que estamos aí. Se vocês precisarem, comentem, falem, vai ser muito bom. Obrigada.